Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Má Conduta, da Penélope Douglas, que é um livro que eu peguei gratuito em algum dia aleatoriamente. Então, assim, numa festa de Mardi Gras em Nova Orleans, a Easton conheceu o Tyler e a conexão deles foi instantânea, mas não rolou nada. E tudo que ela soube é que ele era rico e ele queria se candidatar ao Senado na próxima eleição. Só que 6 meses depois ela descobre que ele é pai de um dos alunos dela, que tem 14 anos, o que começa a gerar atritos, pois ele negligencia muitas vezes as responsabilidades dele como pai. Ele também não participa das atividades online que ela propõe, inclusive vai reclamar sobre os planos de aula dela e o fato de ela usar metodologias ativas, enfim, né? Acaba gerando desentendimentos ali dela com o diretor. O relacionamento deles vai piorando, gerando ali um enemies, já que ele é um babaca que está acostumado a ter o que quer e ele é completamente contra essas metodologias ativas que ela utiliza em sala. Inclusive faz mais de uma vez ameaças ao emprego dela, já que ela trabalha numa escola particular, né? E ela acaba indo tirar satisfação no escritório dele. Tudo fica um caos, enfim, já que ambos são atraídos um pelo outro, essa atração estoura. Quando ele vai falar com ela na escola, eles se beijam e umas coisinhas a mais. Depois disso, as coisas evoluem bem rápido, já que, ele pesquisa o passado dela e ele descobre que a Easton foi uma jogadora de tênis famosa, que perdeu os pais, que perdeu a irmã, e ele também se abre com ela sobre as dúvidas dele, sobre a paternidade, sobre o Senado, sobre a empresa dele, que ele fez do zero. Fala sobre por que ele quer entrar na política, os arrependimentos com relação ao filho dele. E assim, nós temos muito hot enquanto a história vai evoluindo e a relação deles também, já que os dois estão se apaixonando, né? Ele também vai tentando conquistar o filho dele, né, o Christian, e ela se abre mais sobre o passado dela, sobre um treinador abusivo que ela tinha, que a perseguia, inclusive, e como a morte dos pais dela e uma culpa que ela tinha em relação a isso desestruturou ela completamente para o tênis, além de manias de toque que ela foi adquirindo depois dessa perseguição do treinador. Um tempo depois, apesar de as coisas estarem indo bem, os dois acabam terminando porque o Tyler finalmente percebe que o filho tem que ser a prioridade número 1 dele. Mas uns dias depois, a casa da Easton é invadida com as cartas que eram enviadas por esse treinador jogadas pela sala. E uma conversa com o Jack, que é o irmão dela, o Tyler descobre que a perseguição foi muito pior do que ela deixou parecer quando ela contou pra ele. O cara enviava mensagens, invadia o quarto de hotel, os jogos dela. Só que ao invés de denunciarem, os pais dela só, isolaram ela do mundo, sabe? Tiraram o celular dela, tiraram as redes sociais, pra ela não ver os amigos, pra ela não ver as coisas que ele enviava. Até que um dia ela estava cansada, ela estava ali, ela era adolescente na época, né? Então, assim, ela estava naquela fase rebelde e ela queria a vida dela de volta. Então, ela foi ao encontro desse treinador, o que fosse para ser seria, e os pais saíram de casa atrás dela. Só que eles morreram num acidente de carro enquanto eles estavam indo procurar ela, enquanto esse treinador aparentemente tinha cometido suicídio naquele mesmo dia. Então o bilhete que ele deixou para eles se encontrarem foi meio que a sua carta final, sabe? E ela se culpa muito, porque se ela não tivesse fugido para tentar resolver essa situação, isso não teria acontecido, ela não teria perdido os pais, enfim, e foi por isso que ela surtou com o tênis também. Ela e o Tyler não conseguem ficar longe. E assim, o Tyler, ele reorganiza suas prioridades e o Christian acaba indo para uma turma avançada de história de outra professora. E isso é meio que o que faltava para eles finalmente admitirem que eles se amam e ficarem juntos, porque tinha ali um conflito de interesses por ela ser professora do filho dele, né? Mesmo que ainda ela trabalhe na escola, agora ela não é mais professora do filho dele. Descobrimos também que quem invadiu o apartamento dela foi o irmão mais velho dela, que se ressentia de toda a atenção que ela recebia. E ele confessa isso quando ela e o Tyler assumem o relacionamento deles, porque ele meio que surta por ela sempre estar sob os holofotes, ela sempre estar recebendo muita atenção. Então, no final, nós temos ali um epílogo muito fofo, com eles dois noivos, sendo felizes, planejando casamentos, preparando para a campanha dele no Senado.
E eu gostei bastante do desenvolvimento desse livro e desse casal especificamente. Não há como negar que os hotes da Penélope Douglas são sempre muito bem escritos, eu gosto muito dos hotes dela, só que eu adorei todo o contexto da história, dos personagens, dos protagonistas, a forma como as coisas se conectaram, se resolveram, pequenos detalhes lá no começo que foram fazendo sentido depois, a conexão dos dois protagonistas principalmente, mas também a preocupação que eles tinham com os filhos, com os filhos dele, no caso, né? Com as prioridades, com a carreira. Tipo, foi muito legal, é um livro bem gostoso, bem levinho de ler. Espero que vocês gostem, gente. Até mais!